vou projetar a nossa tela aqui. Ok? Estou conseguindo visualizar a tela. Eu acho que a gente já começou nesse ponto aqui, né? Nós conversamos na última aula e eu acabei parando aqui, indo na questão, comentários sobre a questão de... Nem foi aqui. Acho que aqui a gente não comentou também, não. Confere comigo se eu falei essas coisas aqui com vocês ou não. Falei? Fala para mim. É o João que está conversando comigo? Falei, João, ou não? Falei, a gente entrou a discutir um pouco sobre ácido e base, não foi isso? Os conceitos de ácido e base. Isso. Então, foi exatamente aqui que eu trabalhei, mas eu acabei não trabalhando essas outras questões anteriores aqui. Por isso que eu deixei aqui, que eu até olhei lá no anterior, era exatamente isso. Então, a gente tinha discutido, vocês tinham lido isso aqui, falado sobre o que seria o conceito de corrosão, né, que é uma degradação da matéria de uma certa forma, que hoje, né, nós falamos que corrosão é um termo assim que a gente tinha muito ligado, né, condensado com a questão metálica, mas nem sempre corrosão acontece em estrutura metálica, e eu acho que isso a gente comentou também, não comentamos com vocês? Confere? Sim. Sim, né? Então, agora, vamos lá. Acho que a gente pode entrar propriamente no conceito de que vem a ser uma reação, né, de transferência de elétrons. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui eu não tinha comentado, não. Isso que eu estou apagando, eu tinha comentado com vocês, não, né? Sim ou não, pessoal? Então, eu estou com muitas turmas de engenharia e aí eu acabo usando o mesmo slide, aí a mesma lousa, né? Só para conferir com vocês. Eu já tinha comentado isso aqui? Acho que não, professor. Não, né? Acho que não. Acho que foi para outra engenharia. Então, uma aula na frente aí. Bom, então, nós temos aqui uma estrutura, né? Típica, que a gente sempre... Você já deve ter visto isso aqui lá no ensino médio também, que ele traz aqui uma barra. Essa barra, ela é de cobre metálico, e tem uma solução mergulhada, né, na verdade, uma solução. E ele fala que a solução que ela está mergulhada é uma solução de nitrato de prata. Então, nitrato de prata é nada mais, né, do que o AgNO3, nitrato de prata. Certo? Nitrato de prata, se nós formos classificar dentro, né, de um composto, dentro daquela classificação de compostos, de funções inorgânicas, né? Então, nós falamos de ácido, falamos de base. E a reação entre um ácido e uma base, né? Que a gente acho que começou a comentar também, da sal e água, uma reação de neutralização. Então, esse composto aqui é o quê? O que vocês classificariam ele para mim? AgNO3 em meio aquoso. Vocês diriam para mim que ele é o quê? É um sal? É um sal, né? Isso, é um sal. É um sal proveniente de quê? Proveniente da base hidróxido de prata, né? Em meio aquoso, e do ácido nítrico. Eu posso falar ácido nítrico que está no meio aquoso. Então, a reação entre o ácido nítrico e o hidróxido de prata, né? Vai gerar exatamente esse composto. Seria esta reação aqui, só para recordar com vocês, né? Então, eu tenho AgOH, hidróxido de prata, mais HNO3. Lembrando que isso tudo está em meio aquoso. Em meio aquoso. E aí, tendo essa reação, né? O que eu formo? Já de cara, né? Eu vou formar aqui. E aí eu não vou mostrar mais aquela quebra de ligações que a gente já mostrou, né? Eu vou ter a formação da molécula de água, H2O, mais o sal proveniente, que é o AgNO3, que é esse sal. Então,
mergulhou, né, uma barra de cobre metálico nesta solução de nitrato de prata. Bom, o que a gente observa aqui, pessoal? O que vocês conseguem observar? Aconteceu alguma coisa visualmente? Isso a gente faz, se a gente estivesse, né, no laboratório, nas aulas experimentais, isso aqui a gente faria no laboratório. Então, o que a gente consegue visualizar? Isso é bom, assim, inclusive de um dia para o outro. A gente prepara, mergulha, deixa lá, no outro dia você volta e observa. Aí realmente você verifica exatamente como está aqui, né? O que é que temos aqui? Alteração da cor da solução. Alteração da cor da solução, uma cor meio verde, azulada, não é isso? Isso. E parecendo um depósito aqui, né? Tá vendo? Aqui de umas partículas brancas. Como o cobre decomposto, né? Então, o que seria esse depósito, essa substância esbranquiçada aqui, sólida? E o que seria que alterou a coloração da água, da solução, melhor dizendo? O que vocês acham? Íons. Mas o que aconteceu aqui de fato, né? Porque eu tinha aqui cobre metálico, certo? Cobre metálico. E eu tinha aqui na solução, né? AgNO3. O que ocorreu aqui? Professora, será que o oxigênio se ligou com cobre e virou um óxido aí? Bom, então deixa eu só passar aqui um pouquinho e a gente já volta. Vou apagar aqui, isso aqui, que tem o texto, depois a gente volta lá. O texto está até meio invertido aqui, mas não tem problema não. É só um texto para complemento. Depois a gente volta lá para explicar de novo. Quem falou comigo, quem está falando comigo é o... João Pedro. João, você sempre conversa comigo. Não me deixa solitário. Mas cadê o nosso amigo Gabriel? Tem tantos Gabriéis aí, mas tinha um Gabriel que conversava tanto, sumiu. Cadê você, Gabriel? Tô aqui, professora. O que foi? É o frio que você tá assim, meio... Ah, semana passada era outro trabalho que a gente estava concentrado, agora eu tô aqui na química. Ah, então a coisa foi complicada na outra área aí. É normal, né? Então vamos lá. João, lê aqui para nós esse parágrafo que eu destaquei em vermelho. Você consegue visualizar ou você quer que eu amplie? Professora, eu tô em obra aqui, a qualquer momento pode vir uma pancadaria aí, se puder escolher outro para ler. Ué, João, você trabalha na área de... Não, tô em reforma aqui em casa mesmo, professor. O meu aqui também tá, mas não sou eu não, é a vizinha de cima. Mas então não terminou a obra da vizinha, não, não, essa deixa eu vizinha ler aqui. Termina nunca não. Eu não sei o que ela tá fazendo no apartamento dela, não. É possível observar claramente que em B, a formação de um sólido sobre a lâmina e a mudança de cor da solução, que antes incolor passou a azul esverdeada, a formação de um sólido e a alteração da cor são indícios que ocorreram uma reação química. Certo? Então, nós observamos, o João, inclusive, fala, mudou, né, para um azul esverdeado e tem um depósito, né, branco, né, esbranquiçado na parte do cobre. Bom, mas o que aconteceu? Bom, o cobre, ele estava sólido, confere? Aquela placa de cobre sólida, a gente fala cobre zero. Se ele passar para a solução, ele vai sair daquela condição sólida e passa para a solução aquosa. Isso pode acontecer? Pode. Como que acontece o cobre saindo da condição sólida e passando para a solução aquosa? Quando ele sofre, né, uma ionização. Um íon, torna-se um íon. De que forma? Por exemplo, nesse caso do cobre, um metal, nós já sabemos que os metais que vocês mostraram nas ligações metálicas, né, tem facilidade, não é isso? De perder elétrons. Então, desprendem esses elétrons, ficam facilidade em sair elétrons. Isso pode acontecer, então.
o cobre, e aí depois a gente vai falar, né, dos potenciais, que está relacionado exatamente com aquela questão, né, de raio iônico, de carga nuclear. Então, esse cobre sai da condição de cobre metálico e passa para cobre em solução, cobre iônico. O que aconteceu? Ele saindo de cobre 0 para cobre 2+, ele ganhou ou perdeu elétrons? Ele perdeu elétrons. Perdeu quantos elétrons? 2 elétrons. Então, eles aqui, ó, perdeu 2 elétrons. Bom, mas quando alguém perde elétrons, alguém tem que o quê? Ganhar. Não posso, né? Alguém perder e alguém não ganhar. Então, ó, o cobre realmente aconteceu isso, né? Ele saiu de cobre, um pouquinho nós usamos, e perdeu seus 2 elétrons, passando para cobre 2+, mais 2 elétrons. Mas aí, o que vai acontecer com a nossa prata? A prata, ela está na forma iônica, ela está na forma metálica, aqui na solução no sal, nitrato de prata. Formato iônico, né? Formato iônico. Então, eu tenho prata mais. E se ela ganhar um elétron, ela passa para prata o quê? Para formato metálico. Para formato metálico. Então, aqui ela está na solução aquosa e aqui ela está sólida. O cobre, o contrário. Aqui ele estava sólido e aqui ele tá aquoso, em solução. Né? Deixa eu só apagar isso aqui, para não confundir. Então, é mais ou menos isso que nós ficamos. Só que, ora, eu perdi quantos elétrons? 2 elétrons. Então, cada prata recebe 1 elétron. Cada prata sai, né? O NOx dela é mais... Eu falei inox, né? Mas a gente nem sabe o que é inox ainda. Ou vocês já ouviram, mas a gente não definiu o que é isso. Nós vamos definir já. Era mais 1, passou para 0. Ou seja, ela ganhou 1 elétron. Mas eu não tenho que fazer a quantidade de elétrons que eu estou perdendo, alguém tem que estar recebendo. Então, como é que eu faço para fazer o equilíbrio disso? Precisa de duas pratas, né? Isso, e eu vou ter... Então, aí nesse caso, receber 2 elétrons e vou formar 2 pratas, né, metálica. E isso seria uma equação que estaria representando o que está acontecendo aqui. Ou seja, o cobre está saindo da condição metálica e indo para a condição iônica, está perdendo elétrons. Se ele está perdendo elétrons, ele está oxidando ou está reduzindo. Quando eu oxido, Ele está reduzindo, né? eu estou oxidando. Oxidar, dar elétrons. Certo? Então, eu estou saindo da condição de cobre 0 e indo para a condição de cobre iônico. Estou sofrendo oxidação. E a prata? A prata saindo da condição iônica e indo para a prata metálica. Ela está fazendo o quê? Está recebendo elétron. Cada íon prata recebe um elétron e torna-se uma prata metálica. Então, no caso da prata, eu estou sofrendo o quê? Uma redução. Uma redução. Então, o que eu tenho aqui entre o cobre e a prata? Uma equação de redução. Isso, uma reação química de oxidação-redução. Alguém está perdendo elétrons e alguém está recebendo elétrons. E isso, nessa transferência de elétrons, faz com que a gente consiga visualizar, né, a olho nu, essas mudanças aqui que vocês observaram. Né?
Ou seja, então o que é esse branco que está depositado aqui na placa de cobre, que na verdade vai desfazendo ao tempo, essa placa de cobre vai toda embora e vai ficar só essa parte branca. O que é essa parte branca? É o prata metálico? É a prata metálica, é isso aqui. E o que é essa solução verde azulada? Nitrato de cobre? Nitrato de cobre, exatamente. É o cobre iônico ligado ao íon nitrato, né? Na verdade, aqui a reação, a formação do nitrato de prata, né? Então, eu vou ter, né, o Cu, né? Eu vou ter esse composto aqui, deixa eu só puxar aqui. Então, eu vou ter o cobre ligado, né, ao íon nitrato, só que 2, certo? É o nitrato de cobre. Então, esse é o composto, é um sal também. Então, eu tinha antes o quê? Nitrato de prata. Agora eu tenho o quê? Nitrato de cobre. E prata metálica. É uma forma de você obter a prata metálica. Agora você pode perguntar, por que, professora, que o cobre oxida e a prata reduz? Por que não acontece o contrário? E aí, como é que eu faço essa equação quimicamente? Lembram disso? Quando eu tenho uma equação, né? Essa aqui a gente fala que é uma semi-reação de oxidação, essa aqui é uma semi-reação de redução. E como é que eu monto essa minha semi-reação de oxirredução? Simplesmente somando o lado dos reagentes e o lado dos produtos. Não é assim? Então, o que eu tenho no reagente? Reagente antes da seta, produto depois da seta. O que eu tenho no reagente? Eu tenho cobre, o quê? Sólido, mais o quê? 2 prata, aquosa. E esses 2 elétrons aqui? Ele está de cada seta, e esse aqui está o quê? Depois da seta. Então, eu faço o que com eles? É uma equação, né? Matemática. E aí eu vou para o reagente. O que vai sobrar no reagente? Cobre, esse cobre aqui, que está ligado ao íon nitrato. Só que eu represento 2 mais aquoso. Não é isso? Mais o quê? 2 prata metálica sólida. Dá para enxergar isso? Essa seria a equação de oxidação-redução. O cobre oxidando e a prata reduzindo. É isso que aconteceu aqui, essa reação química. Bom, isso é uma reação espontânea, natural ou não? O que vocês acham? E por quê? É espontânea. É espontânea, né? E por que ela é espontânea? Porque entre a prata e o cobre tem tendência maior do que a prata de oxidar. Então, o cobre tem maior potencial de oxidação e comparado com o potencial de oxidação da prata. Ou eu posso falar o inverso. A prata tem um maior potencial de redução e o cobre um menor potencial de redução. Ou o inverso, ou de oxidação e redução. Normalmente a gente trabalha com de redução, certo? E isso nós temos uma tabela de potenciais que está relacionado com o quê? Com raio, com a carga nuclear, com tudo aquilo que a gente estudou em ligações químicas, certo? Então, e isso é o quê? É o que nós chamamos, né, de reatividade dos metais e ametais. Uns têm maior tendência em perder elétrons e outros têm maior tendência em ganhar elétrons. É o potencial de ionização. Então, aquele que tem maior tendência em perder o elétron comparado com o outro, ele vai sofrer o quê? Oxidação. E aquele que tem maior tendência em ganhar elétron comparado com o outro, isso depende muito. Um elemento, se tiver um contato você pode falar assim, o cobre sempre vai oxidar? Não, depende com quem ele está ligado. A prata sempre vai reduzir? Não, depende com a solução na qual ela está ligada e com o metal com qual ela está em contato. Isso é importante na área de vocês? O que vocês acham, hein, Gabriel? Professora, muito importante, né, para a manutenção de materiais e tudo.
Saber que meio que tá. Por exemplo, você vai lá construir o seu carro, né, você projeta o seu carro, e você tem uma liga metálica. E você vai colocar 2 elementos químicos que compõem essa liga metálica, sendo que um tem um maior potencial de oxidação e outro um potencial de redução. Isso é bom? Um com alto potencial de oxidação e o outro com alto potencial de redução. Só se for numa pilha dentro do carro, né? Só se for numa pilha, porque se for na estrutura do carro, daqui a pouquinho seu carro já está todo cheio de buraco. Por quê? Porque aonde sofre oxidação, ou seja, a perda de elétrons, você tem o quê? A região que a gente fala, região anódica, é aonde nós temos o quê? A corrosão. E aonde sofre a redução, é aonde a gente tem a região que cata os elétrons, que chega aos elétrons. Então, a gente fala que a gente tem a região que catódica. E ali é que vai ter o depósito do material. Então, eu vou ter ali uma parte que vai perfurar e uma parte que vai se aglomerar, né, pontos ali, e vai realmente danificar toda a minha, vamos supor, barra metálica que tinha que dar uma determinada sustentação. Então, são condições extremamente importantes. Quando eu vou pensar na composição de uma liga metálica, é a primeira coisa que eu tenho que pensar. Mas não é só essa que evita ou que minimiza o processo de corrosão. Não é só essa. Tem inúmeras. Essa é um exemplo. Tá certo, pessoal? Tá claro isso? Bom, então, a gente já tinha começado aqui, eu acho. Não tinha, João? João é bom de memória. E ultimamente a minha memória tá apagada. É tanto material que eu tenho que colocar em plataforma e tantos horários diferentes que eu já estou perdida, sabe? Quando eu dava aula presencial, minha memória era melhor. João, tinha falado sobre isso aqui? Eletroquímica? Falou, professora. Falou sobre a pilha. Isso, o que é uma pilha. Então, o que eu acabei de mostrar para vocês, o que vocês acham? Bom, isso é eletroquímica, confere? Porque eu tenho aqui envolvimento de elétrons, né? Transferência de elétrons em reações químicas. Mas o que eu fiz ali? Eu fiz a conversão de energia química em energia elétrica, ou eu fiz a conversão, cadê aqui? Conversão de energia química em energia elétrica, ou a conversão de energia elétrica em energia química. Aqui, ó. Vou marcar a questão. Energia elétrica em química. O que você acha? Ou eu fiz a conversão de energia química em energia elétrica? Nesse momento que eu mostrei ali para vocês. Eu acho que foi energia elétrica para energia química. Energia elétrica para energia química? Sim, porque teve um gasto energético, né? O que aconteceu aqui? Eu simplesmente coloquei aqui uma barra metálica de cobre com uma solução de sal, nitrato de prata. E a gente fala que o sal é um eletrólito. Vocês concordam comigo que é um eletrólito? O que seria um eletrólito? Porque quando ele está em meio aquoso, o que eu tenho, na verdade? Em meio aquoso eu tenho o quê? Eu tenho a prata positiva e o ânion nitrato. Eu tenho um eletrólito. Alguém com carga localizada, capaz de conduzir corrente elétrica. Lembra que eu mostrei para vocês e falei ainda, a molécula de água, só a água, ela é um eletrólito, ou seja, ela conduz corrente elétrica? Comentei isso quando eu falei, por exemplo, da autoionização da molécula de água. Eles falam, não conduz. Eu mostrei para vocês que conduz. Baixo, mas conduz. Por quê? Porque ela sofre autoionização, ela forma íons. Lembra? O H3 ou mais é um dos íons e o OH-. Então, a água também é uma solução eletrolítica. Logicamente, se eu tiver sais solvatados, como é o caso aqui, eu aumento essa capacidade de condução de elétrons. Mas então, eu fiz aqui, não foi uma reação química?
Foi ou não foi, João? Através de que essa reação química ela aconteceu o quê? Com fluxo de elétrons, com perda dos elétrons e ganho dos elétrons dos elementos envolvidos. E, logicamente, isso vai conduzir energia, vai conduzir eletricidade. Então, na verdade, eu tenho aqui uma energia química e energia elétrica. Então, professor, o que você fez ali é uma pilha? É uma pilha. É exatamente esse cara aqui, ó. A gente tem uma pilha. E como vocês falaram, é um processo natural, espontâneo. Né? Depende dos potenciais de ionização dos elementos ali envolvidos. Mas eu posso também aplicar uma energia externa, ou seja, uma energia elétrica, e fazer com que a reação, mesmo que os potenciais não tenham essa disposição de trocar, alguém oxidar e alguém reduzir, eu posso forçar isso a acontecer. Aí sim eu tenho a conversão de energia elétrica em energia química. Mas aí eu não tenho mais a formação de uma pilha. Eu tenho um processo de eletrólise. Vocês conhecem muito bem isso. Aonde vocês aplicam isso? Lá no veículo automotores? Na hora de carregar a bateria? Na hora de carregar a bateria, se você te deixou ela perder a carga, você vai ter que forçar isso a acontecer. Isso, mas aí tem uma outra série de que você tem um problema ali na solução eletrolítica, que já ocorreu degradação, né? Uma série de reações que tem baterias que você vai conseguir ali ainda injetar um pouco de energia elétrica, fazer a conversão da energia química e manter ela funcionando mais um determinado tempo. Isso é uma eletrólise, tá certo? É um processo eletrolítico. Então, assim, eu posso fazer essas duas coisas. Só que, logicamente, essa parte, energia química e energia elétrica, ela é natural, espontânea. E essa outra não, essa outra eu tenho que forçar. Lá no ensino médio, vocês estudaram isso, né? Dizendo, eu tenho a pilha e eu tenho a eletrólise. Eu não sei se eu coloquei aqui, não coloquei aqui para vocês. Eu vou fazendo as coisas e vou esquecendo o que eu fiz. Que já é outra coisa. Depois eu volto no outro pedaço. Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho. Ô professora. Pode falar. Eu sempre tive uma dúvida. É possível fazer um carro movido a Celg e a Saniago? Vamos supor, eu tenho aqui um reservatório em casa de água e a rede elétrica. Aí, nesse reservatório em casa e na rede elétrica, eu separo os hidrogênios e o oxigênio em cilindros. E depois coloco esses cilindros em carro para eles se movimentarem. É possível fazer uma coisa desse jeito? É possível. É possível. Você precisa, na verdade, você não precisa nem desse aparato todo, né? Você precisa simplesmente fazer um processo de eletrólise da molécula de água e gerar o gás hidrogênio. Então, você tem que ter uma sala de combustão, onde você vai fazer a quebra da molécula de água, gerando, né, o hidrogênio, como a gente fala, o radical hidrogênio, e ele se liga com outro e forma o H2, que é esse cara aqui, né, o H2. Então, você quebra a molécula de água e gera, né, em duas moléculas de água, vamos supor, você faz essa quebra aqui, só que essa quebra aqui tem que ser forçada. E aí você gera esse cara aqui. Esse cara aqui. Então, você vai ter que injetar uma energia, né, elétrica, uma eletrólise. Com a Celg e a Saniago é possível fazer isso? Com a energia elétrica, né, vamos dizer assim, né, e com a água. Eu dentro do motor do carro isso já é desenvolvido, inclusive, né? E eu vou gerar o gás hidrogênio. Vou gerar esse cara aqui, ó, porque hidrogênio, eu vou gerar outro hidrogênio, eles se ligam e formam esse cara aqui, ó. Excelente combustível.
Então, da molécula de água, eu gero gás hidrogênio. Só que para isso eu tenho que injetar uma energia, porque essa quebra aqui, ó, hidrogênio e oxigênio, o normal dela é quebrar é aqui. E não, a gente fala uma heterólise, quem fica com um par de elétrons é o oxigênio. E eu tenho que quebrar ela numa homólise. Então eu tenho um custo energético para isso. Mas hoje isso já é desenvolvido, inclusive, né? Bem sacramentado já dentro da indústria automobilística. Isso não assim, a gente tem um problema sério, né? Que é a questão econômica, né? O mercado que domina, né? E o mercado que domina ainda, né? É o mercado de combustíveis fósseis, né? Então, é a questão ainda de poder, né? Mas tecnologia a gente já tem para poder substituir. Tá? Bom, então, é um processo, né, que nós temos aí os dois caminhos, né, dentro da eletroquímica. Bom, isso é interessante para nós. Só vamos recordar uns termos aqui que são extremamente importantes. Eu não sei, eu falei aqui, João, me ajuda, João? Falei de inox? João? Perguntando o João, porque ele tem uma boa memória. Mas quem puder também ajudar, o microfone do João não está funcionando direito. João, você está me ouvindo, João? Professor, eu acho que a senhora não falou. Já falei? Falei, então, de inox? Não falou ainda. Oi? Eu acho que a senhora não falou ainda. Ah, não falei. Ah, tá. Eu também tinha a impressão que não. Então, vamos fechar aqui. Eu preciso começar a assistir minhas aulas anteriores para eu poder não me perder, senão estou muito ruim. Bom, então, pessoal, ou senão tomar lítio, para aumentar exatamente as neurotransmissões. O que seria essa palavra NOx, então? Alguém tem um conceito? O que vem a ser NOx? Aqui tem até um texto falando, quando você deixa, né, uma esponja de aço, cadê aqui? Uma esponja de aço, principalmente de ferro, ela enferruja, né? Assim, mas o que aconteceu? É uma corrosão, mas e essa corrosão é o quê? Essa transferência de elétrons. Mas o que seria, então, o que eu tenho, por exemplo, vamos falar uma coisa mais branda, mais interessante. Isso aqui é um termo legal. Gabriel, lê aqui para mim, esse pedacinho aqui, ó. Você consegue ler esse pedacinho? Por favor. Nessa reação, dois ferros, nessa reação, o ferro metálico é oxidado a íon Fe3+. Portanto, cada elétron de ferro perde 3 elétrons. Como analisado na reação em que a placa de cobre era colocada em contato com uma solução aquosa de nitrato de prata, os íons de prata eram reduzidos, já que recebiam os elétrons provenientes dos átomos de cobre. Porém, no caso da esponja de aço, em contrato com o hipoclorito de sódio, qual dos átomos de hipoclorito de sódio recebe esses elétrons, ou seja, é reduzido? Para responder essa pergunta, será necessário conhecer o conceito fundamental em eletroquímica, que é o número de oxidação, ou NOx. Para conhecer esses fundamentos do NOx, serão retomados os conceitos relacionados à ligação iônica e covalente. Bom, isso aí vocês são expertos, né? Ligação iônica e covalente? Não somos? Bom, então, fica simples quando eu coloquei lá o caso do cobre, né? E mostrei, o cobre saiu de cobre 0, nossa, e cobre 2+. Né? Você vai falar, olha, teve aqui uma perda de 2 elétrons. E se eu perguntasse para você qual que era o NOx do cobre aqui, qual que você ia me responder? Você acha que ele vai conseguir de obra? João, você esqueceu o microfone ligado, João. Deixa eu mutar ele aqui. O que acontece
qual que seria o NOx do cobre, gente? Estou achando o João aqui. É 2? 2 elétrons? 2 mais. Cadê o pessoal? Deixa eu só mutar o João aqui, que ele esqueceu o microfone ligado. Dá a palavra, né? Ele fala, é assim, vai e faz, né, mano? Pronto, resolvi. Então, o cobre, né, o NOx dele aqui é 2 mais. Porque ele perdeu 2 elétrons. Aí, se eu mostrasse para você, assim, ó, a molécula desse composto, CH4. Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? E se eu perguntasse aqui para vocês, qual é o NOx do carbono aqui? Como é que 4 mais, né? Como é que vocês responderiam? Você acha que é 4 mais, João? Gabriel. O NOx do carbono? O carbono. Então, eu tenho o carbono, vamos lembrar aqui. Menos, ele. Tem o carbono ligado a hidrogênio, assim? Pondo aqui no plano, a gente sabe que não é tetraédrica, né? Que vocês mostraram lá pela teoria de ligação de valência. Assim? E eu perguntasse para você, qual é o NOx do carbono nessa estrutura? Como é que vocês me responderiam? Inclusive, né, eu vou voltar lá, só fechando aqui agora. Eu achei aqui um outro material que tinha colocado aqui, ó, legalzinho também. Deixa eu ampliar aqui. Engraçado. Aqui a gente tem ferro, e isso você estudar lá no ensino médio, lembram disso? Que o professor falava assim, tem ferro 2+, tem ferro 3+. O que significa eu ter ferro 2+ e ferro 3+? E por quê? Ué, professor, nos 2+, ele faz a ligação em que ele Travou. Travei aqui se ele cede ou se ele recebe 2 elétrons, essa que é a questão, né? Não, se eu estou adquirindo, né, eu estou saindo de ferro 0, ó, ele sai das duas condições aqui, ó, Gabriel, ele sai assim, ó, da condição de ferro, eu não estou com a canetinha, tá ruim mesmo essa professora de 6 hoje, hein? E passa para a condição de ferro 2+. Ou ele sai da condição de ferro 0 e passa para a condição de ferro 3+. Ou seja, aqui ele perdeu 2 elétrons e aqui ele perdeu 3 elétrons. Então, tanto aqui ele sofreu oxidação, quanto aqui também ele sofreu oxidação. É o que ele está mostrando aqui. Por isso que é o elemento químico que enferruja mais fácil. Então, começa por uma coisa, né? O ferro pode adquirir cargas diferentes, ou seja, NOx. Então, o que seria NOx? É a primeira pergunta. A segunda, qual que era o NOx do carbono naquela estrutura? Ou eu não tenho como calcular o NOx do carbono nessa estrutura do gás metano? A ligação covalente no carbono, né? É uma ligação covalente? Então, em ligações covalentes, eu não tenho como. Essa que é a questão, né? Essa é a questão, né? É possível ou não é? Bom dia, pessoal. Bom dia, João. Bom dia, Isaías. Bom dia, Hugo. Bom dia, Guilherme. Gabriel Ferreira. Gabriel Pérez. Quem quer falar? Pode falar. Não precisam brigar, não. Tem oportunidade para todos. Falam para mim. O que acontece? Eu vou passando aqui que eu vou chegar no que eu quero aqui, que isso aqui eu já expliquei para vocês. Eu vou usar isso aqui, que eu já até fiz para outra engenharia, mas tá bom.
Vou explicar aqui em cima que a gente vai mais rápido. Ferro. Ferro, se a gente lembrar do ferro, vocês pegam lá na tabela periódica, número atômico 26. Certo? Se eu fizer a distribuição eletrônica do ferro, nós também já somos experts em fazer distribuição eletrônica, né? Ligações químicas. Se você conferir aqui, 2 com 2, 4, 10, 12, 18, 26. Então, aqui é 6. Né? Subnível D. É o último que a gente colocou elétrons. Eu já até coloquei a nível de orbital aqui, ó, como é que fica. Ó. Subnível S com 2 elétrons e o subnível D aqui com 6 elétrons. Tá feito aqui bonitinho. Tá claro isso? Bom, se o ferro perder esses 2 elétrons da última camada, isso pode acontecer? Acabamos de ver que pode, professor. Acabamos de ver que pode. Ele pode perder esses 2 elétrons. Se ele perder esses 2 elétrons, consequentemente, ele vai adquirir que carga? Mais 2. Mais 2, ou 2 mais, né? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o ferro e o oxigênio. O oxigênio tem o quê? Né? Na verdade, o oxigênio aqui, a distribuição não está muito legal, não, né? Porque a do oxigênio, a distribuição mais legal é essa aqui, ó, que eu fiz aqui, né? Que a gente sabe que tem 2 pares não ligantes, mais 2 pares não ligantes, não é assim? Teoria lá de ligação? E eu tenho aqui 2 pares, na verdade, 2 orbitais semi-preenchidos. Então, se entrar um elétron aqui, eu formo aqui o quê? Uma ligação. Se entrar um outro elétron aqui, doado outro elétron, estabilizei o oxigênio. Então, o ferro doou 2 elétrons e o oxigênio recebeu 2 elétrons. Então, eu tenho essa estrutura aqui, ó. Eu tenho que F2+, oxigênio 2-. E eu tenho, então, a formação desse composto. FeO, óxido de ferro. Estável? Tranquilo? Perfeito. Mas, eu vou apagar isso aqui. Aqui está muito rabiscado. E muito rabiscado não dá para a gente entender. Mas aqui, pensando agora, né, nessa estrutura que ele colocou aqui, e vamos tentar entendê-la. O ferro, então, tinha 2 elétrons. 2 elétrons. E só esses 2 elétrons aqui. Confere? Está ele aqui. E 2 elétrons aqui. Mas eu tenho um terceiro elétron que ele está onde? Que eu pode sair? Na terceira camada. Em qual subnível? Subnível D. Está mais afastado do núcleo também? Tá. Está mais afastado. Então, eu tenho condição de liberar esse elétron aqui? Tenho. Eu tenho um fluxo desse elétron. Tranquilamente, ele pode sair daqui. E aí, eu vou ficar com quantos elétrons, professor? Eu vou ficar, na verdade, com o subnível D com 5 elétrons, cada orbital semi-preenchido. Ele pode desprender esse elétron? Pode, com facilidade. Então, e se eu tiver oxigênio, o que acontece? Por exemplo, esse ferro vai, novamente, fazer aquele compartilhamento igual nós vimos aqui, com oxigênio. E um outro ferro fazendo compartilhamento com outro oxigênio, igual nós acabamos de ver. Teria 2 ferros, 2 oxigênios, tudo bem. É proporcional, 1 para 1, 2 para 2. Mas para eu perder esse terceiro elétron aqui, eu precisaria ter um outro átomo de oxigênio. Por quê? Porque eu vou ter que doar um elétron desse, só que aí se eu tenho outro oxigênio, ele precisa ganhar 2. Então, eu vou precisar de 2 ferros. Então, moral da história, se eu tiver o ferro, ao invés de perder só esses 2 elétrons, perder o terceiro elétron do subnível D, então ele vai ser o quê? 3+. Como é que vai ser o oxigênio? Cada oxigênio recebe quantos? 2. E cada ferro está doando quantos? 3. Perdeu 2. Isso, cada ferro, nesse caso aqui, ó, eu estou considerando 3, o ferro perdendo 3. E cada oxigênio, 2. Como é que fica, então, essa estrutura agora? Vou apagar isso aqui. Melhorar. Tem condição de eu balancear isso?
tem o ferro perdendo 3 elétrons e cada oxigênio recebe 2. É possível acontecer essa relação aqui dos dois? Porque aqui o ferro perdeu 2 elétrons. A quantidade, né? Exatamente, então tem que balancear isso. Então, como é que eu faço? Eu faço exatamente o que nós acabamos de mostrar aqui. Eu vou precisar de quantos ferros? 2 ferros. 2 ferros. E vou precisar de quantos oxigênios? 3 oxigênios. 3 oxigênios. E é o que eu mostrei aqui. Ferro perdendo 3 elétrons, oxigênio ganhando 2 elétrons. É simplesmente, né, a gente cruzar aqui, que vocês aprenderam lá no ensino médio, né? Foi assim? A carga do íon positivo vai para o íon negativo sem o sinal. A carga do ânion vai para o cátion sem o sinal. E aí eu tenho 2 ferro, 3 oxigênio. Que é, na verdade, o quê? 2 vezes 3, 6 elétrons positivos. 3 vezes 2, 6 elétrons negativos. Ou seja, perdeu-se 6 e recebeu-se 6. Está balanceado. Então, eu tenho condição de formar esse composto. Também. Então, a gente começa a entrar no outro patamar, né? Um elemento químico, ele pode adquirir NOx variado. Depende das necessidades. Então, o ferro, por exemplo, aqui, ele perdeu 2 elétrons. Ele pode perder 3 elétrons. E assim por diante. Então, vai depender das... E aí, com o mesmo ligante, com oxigênio, mas dependendo da saturação de oxigênio, da necessidade de estabilizar os átomos de oxigênio, o ferro continua perdendo elétrons para estabilizar o oxigênio. Pergunto para vocês, nessa formação do óxido de ferro, né, quem aqui, partindo do ferro metálico, o que aconteceu com o ferro em relação a ele ganhou ou perdeu elétrons? Perdeu elétrons. Perdeu elétrons. Então, ele sofreu oxidação ou redução? Oxidação. Oxidação. E o oxigênio ganhou ou perdeu elétrons? Já ganhou elétron. Ele ganhou elétrons. Então, ele sofreu o quê? Oxidação. Redução. O oxigênio reduz e o ferro oxida. Eu tenho uma reação de oxirredução. E nesse caso aqui, né, eu tenho aqui a formação, inclusive, de uma pilha. Se eu tivesse uma liga metálica de ferro, é lá no ferro que vai ocorrer a corrosão. E não na onde eu tenho oxigênio. Cuidado com isso, que todo mundo tem outro pensamento. Certo? Entenderam isso ou não? Bom, então, a partir disso, o que a gente definiria? O que é NOx? Gabriel e nossos outros colegas aí. O que seria NOx? O número de elétrons de cada elemento na reação química? Ou seja, o número de elétrons envolvido nessa transferência. Isso. Seria o NOx. Agora, como a gente ainda fez uma pergunta lá do CH4. Vamos voltar aqui. Vamos pensar. Deixa eu apagar. Vamos lá. E vou fazer uma outra pergunta para vocês ir pensando aí. Nos veículos aí automotores, quem é mais corrosivo? É o álcool ou é a gasolina? Professor, é o etanol. E por quê, Gabriel? Porque o frentista falou para eu. Mas agora você é um futuro engenheiro mecânico e você vai explicar isso para nós, né, daqui a pouco. Então, é preciso sair, né, dessa... A gente já sabe, isso está, né, todo mundo, é o álcool. Mas por quê? Alguém sabe explicar? Alguém tem alguma noção? João, você sumiu, João Pedro. Você está brigando com os pedreiros aí? O pessoal hoje está querendo conversar, não, viu, Gabriel? Tá difícil. Por causa do OH? Por causa do oxigênio? Ah, Rafael respondeu aí para nós. Por causa do oxigênio, Rafael, e por quê? Por que o oxigênio vai aumentar esse poder da corrosão do etanol? Por causa das reações de oxirredução, né, professor? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui, ó, a questão do NOx. De novo, o NOx. Então, a gente já começou a entender o que é NOx, né?
Então, vamos pegar aqui. Isso aqui é a estrutura, né, química da molécula de etanol, né? C6, C2H6O, certo? Confere comigo, molécula de etanol. Né, aqui, carbono. Ei, mas, gente, tá difícil, tá cara do céu. Depois que eu descobri que eu tenho que trabalhar mais 10 anos, eu tô ficando cada vez pior. Não, professora, é isso aí. O que eu ficar aposentadoria especial, não? Faltava 4 anos para eu aposentar e agora foi para 10. Meu Deus do céu, isso é reforma da Previdência. Não, me arrebentou, viu? Vamos lá, né? Tem gente que acha assim, como se diz, né? Você só dá aula ou você trabalha também, né? Então, mais ou menos. Então, vamos ficar sem trabalhar mais uns tempos. Estão falando aí que com a volta das aulas presenciais o professor vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar, né? O professor agora não está trabalhando, o professor está só brincando, né? Estou aqui fazendo umas bolinhas aqui para vocês, ó. Assim, uns pinguinhos aqui, esse negócio tem futuro nenhum. Mas vamos lá, vamos pensar aqui no etanol. Então, é essa molécula do etanol. E aí, o que acontece, pessoal? Eu tinha colocado metano, né? Mas aí, aqui já trouxe o etanol, vamos pensar um pouquinho no etanol. Como que eu vou definir o NOx nessa estrutura? Porque quando eu pensei lá no HNO3, né? Eu penso, bom, professor, lá tem isso, né? A ligação é iônica, então eu tenho uma carga HNO3, uma carga localizada. Mas a ligação covalente, eu tenho carga localizada? Assim de clara, não, né? Mas tem variação do raio atômico, tem essas Isso, e eu tenho... Né? Então, isso mesmo, Gabriel. E eu tenho eletronegatividade, que está relacionada exatamente com isso. Carga nuclear, variação do raio, propriedades periódicas. Então, são aqueles parâmetros que nós estudamos, né? Fundamentais da química que define tudo isso aqui. Então, olha, né, que define que o álcool é mais corrosivo que a gasolina. Entre carbono e hidrogênio, na verdade, esse par de elétrons, ele fica mais próximo do carbono. Por quê? Porque o carbono ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, a gente fala, inclusive, que a gente tem uma densidade de carga positiva aqui, e aqui no caso do carbono, a gente teria uma densidade de carga negativa. A gente não tem uma carga localizada, mas uma densidade. Então, esse par de elétrons, ficando mais próximo do carbono, faz com que ele adquire, né, essa densidade negativa. A mesma coisa seria aqui e a mesma coisa seria aqui. Então, aí entre carbono e carbono, professora, o que acontece? O que você acha, Gabriel? Colegas, vamos lá, João Guilherme, Gabriel. Aí eu creio que não, né, professora? Porque aí são equivalentes, né? Isso, então, entre carbono e carbono, na verdade, eu tenho carbono puxando um elétron e o outro carbono puxando um elétron. Uma hora esse par de elétrons está mais próximo desse, outra hora está mais próximo desse. Então, a gente fala que a gente tem uma densidade transitória. Uma hora ela é negativa, outra hora ela é positiva, outra hora ela é negativa e outra hora ela é positiva. E assim fica, né? Então, aqui ela se anula. Então, na verdade, uma densidade de carga no carbono que eu tenho referente a esses 3 hidrogênios. Ela é negativa ou ela é positiva? Negativa. Negativa. Então, por isso que aqui, ó, dá para ver aqui que ele colocou 3 menos. Então, se eu perguntasse para você qual é o NOx desse carbono aí? O NOx desse carbono aí é 3 menos. E dos hidrogênios que estão ligados a ele? Esse aqui seria mais um, ou um mais, que é melhor dizendo, um mais. E esse outro carboninho aqui, como é que vai ser? Da mesma forma, vai puxar esse par de elétrons, então ficou o quê? Menos um. Puxou esse outro par de elétrons, ficou o quê?
-2. -2. Então, 2 menos, né? Ah, professor, aqui tudo bem. Você não... Opa, tá ligado com o oxigênio. Como é que vai ficar ligado com o oxigênio? Quem que vai puxar o par de elétrons? Talvez o oxigênio, não é? É o oxigênio, né? O oxigênio, é isso, Rafael? Então, e agora? Qual que é o NOx do carbono aqui? -2. 2 menos. Era 2 menos. Mas tem alguém puxando um elétron dele. Puxou um elétron dele, então ele ficou o quê? 1 mais. E agora, como é que eu faço? Como eu calculo o NOx desse carbono aqui em especial? É 2 menos e 1 mais. Como é que vai dar? Vai dar 1 menos. Vai dar 1 menos. Opa, então mudou, professor? Mudou. Esse carbono aqui é 3 menos, já esse carbono aqui é o quê? É 1 menos. Logicamente, o hidrogênio 1 mais, e o oxigênio aqui, como é que vai ser o NOx desse oxigênio? Puxou um elétron, ficou o quê? 1 menos. Puxou mais um elétron, ficou 1 menos. 1 menos com 1 menos? 2 menos. 2 menos. E o hidrogênio aqui? 1 mais. Então, isso é NOx? Sim. Só que ele é uma carga. Só que ele não é uma carga localizada. Ele é uma carga que a gente fala, é uma densidade de carga. E acho que vocês já tinham ouvido falar isso lá no ensino médio. O professor falou assim, ó, NOx é uma carga real ou aparente que o átomo adquire quando ocorre uma ligação química. E ele é variável. Depende com quem ele está ligado. É ou não é? Já ouviram esse termo? Lembraram? A professora, cada vez que a senhora se refere ao ensino médio, a sensação que eu tenho é que eu não tive química no ensino médio. É? Não, mas a gente acaba... Eu tinha um colega meu que quando a gente fazia faculdade, sabe, ele era engraçado aí, o professor falava assim, principalmente professor de cálculo. O professor de cálculo gosta de fazer essas... Quando começa aquela parte inicial do cálculo, né? Que aí você descobre que você não aprendeu matemática no ensino médio, né? Quando a gente vai estudar cálculo, não é isso? A gente percebe que a matemática que a gente estudou no ensino médio, ela não... Quer dizer, você estudou, mas você não entendeu, né? Foi essa sensação que eu tive quando eu fui fazer cálculo. E aí o professor fala, mas você estudou isso no ensino médio? Ele fala assim, esse dia eu faltei a aula, professor. Então, ó, pensa que esse dia você faltou a aula. Bom, mas então, o que acontece aqui? Então, quando eu vou, né, pensar numa estrutura, eu tenho que lembrar daquela estrutura de Lewis, eu tenho que lembrar da teoria de ligação de valência, eu tenho que lembrar da teoria do orbital molecular, para eu conseguir montar a estrutura e determinar, inclusive, dependendo das condições, qual é o NOx de cada elemento nessa estrutura e, inclusive, saber se ele vai oxidar ou se ele vai reduzir. Tudo isso nós precisamos, tá? Então, a gente juntou tudo aquilo que a gente falou de modelo, que nós falamos de ligações químicas, e agora nós precisamos aplicar aquilo lá aqui. Por isso que a gente demorou um certo tempo ali naquela especulação daqueles conteúdos ali, naquela discussão. Tá claro isso? Alguém não entendeu aqui por enquanto o que nós fizemos? Gostaria de perguntar alguma coisa? Posso continuar? Posso, pessoal? Pode. Posso? Ok, então tá bom. Então, aqui eu vou pegar um outro pedaço aqui, um outro material. Só um minutinho, está aqui, que eu queria, não está aqui, não. Eu só um minutinho só, que eu vou tirar esse material aqui e vou pôr um outro aqui. Um minuto só.
Só um minutinho que eu estou pegando aqui, baixando aqui o outro material, que ele é mais completo, senão a gente volta lá. Deixando aqui essa fitinha. Tá aqui. Consegue visualizar aí, pessoal? Deixa só um minutinho que meu... Aqui. Consegui. Conseguem? Tranquilo? Perfeito, professor. Perfeito. Então, vamos lá. Então, se eu chegasse aqui com essas estruturas aqui para vocês, e pedisse aqui para vocês determinar o NOx. Como é que seria o NOx, por exemplo, da molécula de água? Acho que tranquilo, né? Como a gente fez ali. Tá. Se eu perguntasse qual é o NOx do oxigênio aqui, qual é o NOx desse hidrogênio, qual é o NOx desse hidrogênio? Vocês iam falar o quê? Hidrogênio é mais um. Isso, o hidrogênio é um mais. O outro também. O outro também um mais. E o oxigênio? 2 menos. 2 menos. Tranquilo, né? A molécula de água, bem tranquilo. E no caso aqui da molécula do gás amônia, né? NH3. Tem o gás amônia, NH3. Como é que você definiria aqui para mim o NOx também? Também o hidrogênio mais um mais. Isso, todos os mais, três. Todos os três aqui. Mais está até aqui, mas está apagado, acho que vocês estão conseguindo colar, né? Eu estou lendo muito difícil, porque eu estou no celularzinho com a tela pequena aqui. Cadê sua salinha que você gostava de ficar? Eu pus o computador para formatar, mas não me entregaram ainda. E o nitrogênio 3 menos. 3 menos. Tranquilo. Alguém tem dúvida aqui? Nesses aqui que o Gabriel acabou fazendo para nós? Alguma dúvida? Não. Então vamos lá. E agora, esse aqui é o quê? Que composto é esse? SO2. Dióxido de enxofre, se S ficou feio, né? Mas é dióxido de enxofre. Como é que faz aqui? Como é que é o NOx desse cara? O primeiro oxigênio, ele é 2 mais, ele recebe os 2 do enxofre, não é? Pois é, entre o oxigênio e o enxofre, quem é mais eletronegativo? É o oxigênio, professor? Oxigênio. Certo? O oxigênio tem mais força em puxar elétrons, né? Do que o enxofre. Pouca diferença, mas tem. Né? Estão lá no mesmo grupo, né? Mas o oxigênio está acima. Então, a questão do raio, né? Do oxigênio é um pouco menor. Então, tem uma camada a menos. Então, ele vai puxar com maior facilidade. Então, entre o oxigênio e o enxofre, é o oxigênio. Agora, se a gente tem que... aqui a gente tem que estar sempre em mente aquela questão, né? O oxigênio, ele tem lá os 2 pares completos e tem aqui 2 orbitais semi-preenchidos, não é isso? 2 orbitais. Ixi, verde é um maior. Não é assim? É ou não é? Assim. E o enxofre? Como é que é a história do enxofre? Ele também tem o quê? 2 pares aqui, preenchidos. E 2, eles estão na mesma coluna, né? E tem 2 da tabela periódica. Só está em linhas diferentes, períodos diferentes. Então, são 6 elétrons na última camada, com 2 orbitais semi-preenchidos. Então, 2 não ligantes e 2 ligantes.
Opa, então formou uma ligação aqui, vocês são expertos nisso, formou outra ligação aqui. Perfeito. Óxido de enxofre. Mas o que nós temos aqui é dióxido de enxofre. Entrou um outro oxigênio. Primeiro vamos olhar essa estrutura aqui. Como é que seria essa estrutura? Então, é o oxigênio que puxa mais elétrons. Então, logicamente, esse par de elétrons está mais próximo de quem? Do oxigênio. E aqui também mais próximo do oxigênio. Então, o oxigênio, na verdade, adquire 2 menos. 2 menos. E o enxofre, nesse caso, nessa estrutura aqui, ele adquire o quê? 2 mais. 2 mais. 2 mais. Aí vem um outro oxigênio. Olha ele aqui. E como é que está isso tudo? Mesma coisa. 2 par de elétrons, 2 par de elétrons e 2 orbitais semi-preenchidos. E agora, como é que acontece aqui? Devia ter feito a diminuída aqui, né? Mas o outro eu faço. Ficou bagunçado, né? Deixa eu só diminuir isso aqui que melhora. Melhorou? Isso. Isso, né? Dava E aí, como é que acontece aqui? Como é que eu faço? Aí existe o compartilhamento também dos elétrons. Existe, né? Mas esse elétron, ó, tá estável, não tá? Mas ele pode resolver a situação do oxigênio? Pode. Do orbital que já estava completo. E esse aqui também pode resolver a outra situação do oxigênio. Isso acontece? Acontece. Antigamente, como eu falei para vocês, a gente chamava isso, né, de ligação covalente dativa, que o pessoal fazia essa setinha assim, ó. Fazia assim, ó, enxofre, dupla oxigênio, setinha. Vocês já estudaram isso lá no ensino médio, assim, não era? Era. Mas isso não existe, né? Por quê? Sim. Desse jeito, né? A ideia é que você está vindo um par de elétrons com um orbital vazio, e não é isso. Você tem 2 orbitais semi-preenchidos, e está vindo um par de elétrons, e cada elétron entrando em cada orbital diferente. Então, a situação é uma outra. A gente considera uma ligação covalente comum, mas só que a origem dela é que é diferente. Mas e aí, professor, o que acontece aqui? O que acontece que o oxigênio está puxando quantos elétrons do enxofre? De fato, aqui. 1, 2. 2. Então, você está puxando 2 elétrons do enxofre, o enxofre está ficando com quantas cargas positivas? 4. 4 cargas positivas. E esse oxigênio está ganhando 2 elétrons, ou puxando 2 elétrons, na verdade não é ganhando, né? Adquirindo 2 cargas negativas. Então, é esse o NOx que eu tenho aqui, ó. Coisa de verde aqui, ó. 2 menos para o oxigênio, 2 menos para o oxigênio e 4 mais para o enxofre. Ai, não dá certo esse verde aqui, não. Nível. Tem que ser vermelho. Né? Então, aqui, ó, o enxofre aqui foi 4 mais. E os oxigênios foram o quê? 2 menos. Então, eu só consigo fazer isso, achar um NOx, se eu conseguir entender ligação química. Senão, eu não consigo fazer um NOx aqui. Nessas estruturas mais complicadas. E aqui, vamos agora nessa outra estrutura aqui. Vou ampliar ela para vocês me ajudarem. Entenderam isso aqui que eu fiz? Alguma dúvida? Sim ou não? Não. Não? Fala, João. Quem falou não? Alô, alô. Acho que o João está com o microfone. Fui eu, Rafael. Rafael, não entendeu não, Rafael? Não, entendi, professor. Ah, tá. Entendi você falando não. Eu falei, então vamos lá, vamos explicar de novo. Ou não, é que não ficou nenhuma dúvida, professor. Ah, bom. Então tá bom. Vou ampliar um pouquinho mais aqui agora, que aí eu preciso
Agora eu melhorei aqui, não melhorei? Agora você visualiza, Gabriel? Me ajuda nesta aqui. Então. Ó, vamos pensar agora, não preciso nem fazer o parzinho de elétrico igual eu tinha feito aqui, porque você já está visualizando. Esse aí tem a variação em relação ao oxigênio do outro, né, professora? Exatamente, porque, ó, lembra, se eu tiver só o oxigênio e enxofre, é o quê? 2 menos 2 mais. Né? O enxofre agora, continua com 4 menos, ou 4 mais. Se eu coloquei mais o oxigênio, ele teve que fazer aquele caso. 2 elétrons dele deve ter vindo para cá. Né? Tá vendo como é que eles fazem a representação errada? Aí o aluno entende assim, né? Parece que o oxigênio tinha um orbital vazio e o enxofre pegou o par de elétrons e jogou aqui. Certo? Mas assim, vocês entenderam como é que eu mostrei ali, né? Na verdade, não é isso aqui que tá aqui, não. O que é? Eu não aguento quando vejo um negócio assim. A gente pega dos livros aí, mas os caras tentam simplificar a coisa, né? E é por isso que os alunos de ensino médio não entendem. Meio que decora, né? Vamos fazer esse aqui, só para a gente entender esse aqui mais claro. Ó, eu tenho um enxofre, então. Certo? Eu tenho o quê? 3 oxigênios. Então, eu tenho um oxigênio, outro oxigênio e outro oxigênio. 3 oxigênios. Agora, vamos colocar os pares de elétron por mais grosso um pouquinho aqui. Então, o que eu tenho lá? O oxigênio eu tenho um par não ligante, um par não ligante. Vou colocar os par não ligantes tudo de azul. Mesma coisa aqui. E o enxofre? O enxofre também é a mesma coisa. 2 pares não ligantes. Certo? Agora eu vou colocar em branquinho os elétrons que estão semi-preenchidos. Põe assim, depois eu mexo aqui na estrutura. E o enxofre também. Né? Se a gente precisar, pôr assim. Na verdade, tem que pôr de cá, senão não vai dar certo. Né? Bom, o que aconteceu aqui? Aqui formou aquela ligação orbital molecular, que vocês estão experts sabendo, e aqui também. Né? Então, entre esse oxigênio e enxofre, como é que é? Par de elétrons mais próximo do oxigênio. Então, esse oxigênio adquire carga o quê? 2 menos. Confere, pessoal? 2 menos. E esse enxofre aqui adquiriu quanto? 2 mais. 2 mais. Por enquanto, 2 mais. Agora, se ligar com esse oxigênio, o que ele vai ter que fazer? Um elétron vem para cá e um elétron vem para cá. Então, saiu mais 2 elétrons dele. Mais 2 mais. E o oxigênio, 2 menos. E se ele ligar com esse outro oxigênio, como é que vai acontecer? Um elétron vem para cá e um elétron vem para cá. Do mesmo jeito que eu fiz lá. Mais 2 elétrons saiu dele. Como é que ele vai acrescentar aqui nele? Mais 2 cargas positivas. E aqui, 2 menos. Então, qual é a carga do enxofre aqui? Qual que é o NOx dele? Mais 6. Isso. 6 mais. No anterior era quanto? 4 mais. Neste aqui é 6 mais. E é possível isso aqui? É possível. Vendo que eu tinha 2 pares de não ligantes que estabilizaram o oxigênio, que estava com 2 orbitais semi-preenchidos. Então, na verdade, como é que a gente representa isso didaticamente? O professor coloca assim, ó, enxofre ligado dupla com oxigênio,
simples com oxigênio e simples com oxigênio. Essa é a maneira correta hoje. Antigamente, o professor punha uma setinha aqui, uma setinha aqui. Mas essa setinha dá a entender exatamente isso aqui que ele está colocando, que é um par de elétrons vindo para o oxigênio proveniente de um orbital do enxofre, está certo? Mas ocupando um orbital vazio do oxigênio. Isso não tem. Certo? Então, é isso aqui que está acontecendo. Por isso que isso aqui foi banido e agora hoje só representa assim, ó, enxofre, oxigênio, oxigênio, dupla oxigênio. Tranquilo, pessoal? Beleza, professor. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer quando eu vou analisar uma estrutura, né, um composto, seja ele iônico ou seja ele molecular? O que é fundamental para eu descobrir qual é a sua carga real ou aparente, ou seja, o seu NOx. Porque é a partir do NOx na reação química que eu vou saber se aquele composto, se aquele elemento, naquela estrutura, ele está oxidando ou ele está o quê? Reduzindo. Então, eu preciso olhar para a estrutura e definir qual é o NOx. E, para isso, eu tenho que saber fazer as ligações químicas. E por isso que nós trabalhamos teoria do orbital molecular, teoria de ligação valência. Nós não, vocês. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu volto agora à nossa pergunta anterior, que eu acabei pulando, voltando. Já falamos do ferro, falamos aqui. Cadê onde eu tinha feito? Apaguei? Não. Qual é o NOx do carbono nessa estrutura? 4 mais. 4 mais ou carbono e hidrogênio, quem é mais eletronegativo? Ixi, é o carbono, né? É o carbono, é o carbono, é o carbono, é o carbono. Então, nessa estrutura aqui, qual que é o NOx do carbono? 4 menos. 4 menos. E todos os hidrogênios, sim, né, os hidrogênios são o quê? 1 mais. Ah, mas se eu colocasse o carbono ligado com hidrogênio, ligado com hidrogênio, ligado com hidrogênio e ligado com cloro. Qual é o NOx do carbono agora nessa estrutura? Pessoal, bom dia. Todo mundo está conseguindo ouvir? Vocês já estão cansados? É só eu que falo e toda vez eu estou falando errado já. Já está cansando, né, Gabriel? Já cansou, né? Não, cansado, estou cansado não. A questão é que eu Pode repetir a pergunta, por favor? Para mim, fica do mesmo jeito que do anterior, professor. É 2 menos? Ó, carbono e hidrogênio. Carbono puxou. 1 menos. Puxou. 1 menos. 1 menos com 1 menos, 2 menos. Puxou. Ó, ele faltou aqui. 2 menos com 1 menos, 3 menos, tá certo? E o cloro, carbono e cloro. Então, até aqui o carbono estava quantos? 3 menos. 3 menos. Agora, carbono e cloro, quem é mais eletronegativo? O cloro, aí fica um mais, né? Então, aí veio aqui 1 menos para o cloro e o carbono ficou 1 mais. Então, 3 menos com 1 mais? 2 menos. 2 menos. Então, o carbono aqui é 2 menos. E aqui era o quê? 4 menos. Então, eu vou sempre ter que trabalhar na estrutura. Porque eu vou a todo tempo, né? Então, por isso que vocês aprenderam lá no ensino médio, né? Que NOx é uma carga real aparente que o átomo adquire quando ocorre uma ligação química. E é isso que vai definir para nós quantos de elétrons ele está transferindo, quanto de elétrons ele está o quê?
recebendo dentro de uma reação química que envolve transferência de elétrons. Essa carga real ou essa carga aparente é que vai dar essa informação para nós. Tá claro isso, pessoal? Quando eu digo que alguma coisa está oxidando e alguma coisa está reduzindo, eu estou me referindo a isso. É essa transferência de elétrons que está acontecendo dentro de uma reação química. Tranquilo? Sem problemas? Tranquilo. Tranquilo? Só um minutinho. Então, já vou pegar um outro material aqui. Ainda dá tempo, não dá? Tem 10 minutos? Foi até ao meio-dia que nós combinamos, não foi? Eu já entrei atrasado. Vocês estão aguentando firme? Hein, pessoal? A Tainara confirmou lá, sim. Então tá bom. Então tá tranquilo, né? Eu já vou pegar o material aqui que é mais rápido. A gente já vai... Eu acho que agora vocês já começam... Esse é o beabá que a gente vai começar. Eita, não vai abrir, não? Ah, vai. Projetando aí para vocês. Vocês falam para mim, vocês estão conseguindo visualizar? Visualizam? Tranquilo? Bom, depois da gente entender o que é eletroquímica, depois nós entendermos o que é NOx, depois nós entendermos o que é pilha e eletrólise, que foi o que nós trabalhamos, foram esses conceitos. Confere? A gente vem para esse artigo, que inclusive está lá na plataforma Moodle para vocês também, que é um artigo referente à corrosão. E é a partir desse artigo que a gente começa a fazer o nosso próximo trabalho, que eu lembro que eu falei para vocês que a gente vai fazer um livro científico. Bom, e aí esse artigo traz exatamente isso, né? Corrosão é um conceito químico, né? Conhecido, usualmente empregado no nosso cotidiano. A gente já, inclusive, comentou com vocês. Normalmente, a gente pensa só em metais, né? Mas não acontece só em metais. A gente já comentamos sobre isso com vocês. E, dentro desse termo de corrosão, nós vamos precisar trabalhar, né? O conceito de eletroquímica, que nós já entendemos. E, a partir da eletroquímica, entender os processos de corrosão. Gabriel, você consegue ler aqui? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, que eu agora saí da minha lousa, mas não estou querendo. Aqui. Não. Consegue visualizar essa parte aqui? Professor, mas eu consigo ler. Consegue? Esse primeiro parágrafo. Isso, primeiro parágrafo para nós. Por favor. Tá certo. De um modo geral, a corrosão é um processo resultante da ação do meio sobre um determinado material, causando deterioração. Isso. A primeira associação que se faz é com a ferrugem, a camada de cor marrom avermelhada que se forma sobre superfícies metálicas. Desculpa aí, eu mexi. Mas isso... a ferrugem está lá em cima. Eu vou só aumentar um pouquinho e pronto, parei. Apesar da estreita relação com os metais, esse fenômeno ocorre em muitos outros materiais, como concreto, polímeros orgânicos, entre outros. Sem que se perceba processos corrosivos, estão presentes direto e indiretamente no nosso cotidiano, pois podem ocorrer em grades, automóveis, eletrodomésticos e instalações industriais. Certo, obrigada, Gabriel. Bom, então assim, a gente acabou apresentando aqui um pouquinho, né, calculando ali NOx em cima de compostos moleculares. Já mostrando que o carbono, né, ali sofre variação de NOx. Se ele sofre variação de NOx, significa o quê? Que em determinadas condições ele pode estar oxidando, como ele pode também estar o quê?
reduzindo. Mas, além disso, a gente tem a corrosão, ela está, né, muitas vezes interligada, né, assim, abraçada com a ideia de que ocorre uma reação de transferência de elétrons. E corrosão pode acontecer reações com transferência de elétrons? Pode, que é o que nós acabamos de mostrar para vocês. Mas eu também posso ter processos corrosivos sem transferência de elétrons. Ah, então corrosão não é só transferência de elétrons? Não, não é só transferência de elétrons. Começa por aí. Certo? Tudo bem? Não, mas você esqueceu de mutar o João. Eu tô com o microfone aberto, desculpa, pessoal. Os seus cachorros estão meio estressados hoje, João. Bom, o que acontece, né? Do ponto de vista econômico, vocês acham que a corrosão é um problema econômico ou não? Com certeza, né, professora? Às vezes tem que fazer substituição de alguma peça que Na área de vocês, por exemplo, né, de engenharia em especial, todas as engenharias, todas, mas em especial a engenharia mecânica, é um gargalo, né? Porque hoje a ideia é sempre usar materiais cada vez mais resistentes. E a resistência está relacionada ao quê? O que é esse termo resistente? Ele correlaciona com o quê? A capacidade de não sofrer alteração. E essa capacidade de não sofrer alteração significa o quê? Não sofrer corrosão. Dizem que mais ou menos o que? 1/3 para mais de terço dos ferros que são produzidos é só para substituir os que são corroídos, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem um investimento, né, econômico e um impacto, né, todos os sentidos negativo. Por quê? Porque a corrosão, isso eu mostrei para vocês já, é o processo inverso do processo metalúrgico. Eu vou lá, retiro, né, o elemento químico da rocha de uma forma que ele estava ligado e estável. Eu injeto energia nele e ele passa por uma condição energética maior. E aí eu vou aplicar ele em diversas linhas, né, do nosso setor industrial. Só que ele está com uma condição energética maior. Qual é a tendência dele quando nós estudamos ligações químicas? Perder essa energia e retornar à sua origem. É o ciclo, é fechando o ciclo. Então, o processo corrosivo é um processo, quando eu penso em ligas metálicas, né? Mas, de uma forma geral, é sempre pensando em retomar a sua origem, onde eu estou na melhor condição, menor energia. Por isso que nós falamos, quando eu tenho, então, alguém perdendo elétron e alguém recebendo elétron, que é um dos processos corrosivos, ele é espontâneo, ele é natural. Eu também posso forçar uma corrosão. Posso também forçar uma corrosão. Mas aí eu tenho que injetar uma certa energia. Bom, então, isso tudo, né, a gente tem problemas, perdas, né, acidentes, uma série de coisas aí. Quantos edifícios caem, quantos veículos automotores que dá problema e está relacionado com processo de corrosão e que causa acidentes. Então, assim, a área de vocês, né, ela é extremamente vinculada a essa questão, tá? Então, aqui, né, Gabriel, lê só esse pedacinho aqui para nós, que eu quero comentar. Consegue ver aqui que eu destaquei? Tranquilo, professora. Cientificamente, o termo corrosão tem sido empregado para designar o processo de destruição total, parcial, superficial ou estrutural dos materiais por um ataque eletroquímico, químico ou eletrolítico. Com base nessa definição, pode-se classificar a corrosão em eletroquímica, química ou eletrolítica. Pronto, aqui a gente tem os 3 termos que definem o que é uma corrosão. Dentro, né, dos conceitos, ou melhor, a gente pode ter uma corrosão eletroquímica, a gente pode ter uma corrosão química e uma corrosão eletrolítica. O que seria uma corrosão eletroquímica?
que vocês conseguiriam definir? Professor, é que acontece as reações de oxirredução, conforme a senhora explicou o que nós acabamos de ver hoje, naquelas discussões fundamentais, na reação de transferência de elétrons, num processo espontâneo. Esse é um dos mais complicados de lidar? Ele é muito complexo, porque ele é um processo espontâneo, natural. Então, é o que eu acabei de falar, tentando voltar na sua condição de equilíbrio. Então, esse é um processo que acontece em estruturas, no sentido de transferência de elétrons, espontaneamente. O que é transferência de elétrons? Eu tenho sempre alguém que vai estar perdendo elétrons, então sofre o quê? Oxidação. E alguém que vai estar o quê? Recebendo elétrons, então sofre o quê? Redução. Quem perde elétrons, que sofre oxidação, é ali que ocorre a perda da estrutura, que tem a corrosão. Então, aonde ocorre a corrosão, professora? É na área que sofre oxidação ou na área que sofre redução? A oxidação, que ela cede oxidação. Foi o que eu acabei de mostrar lá naquela plaquinha de cobre, lembra? O cobre estava oxidando, estava saindo da estrutura metálica, corroendo, e a prata estava depositando, formando um outro material metálico, que era a prata. Então, o processo de corrosão, ele pode ser aplicado na indústria para diversos fins, inclusive o quê? Positivo. Ele não é só negativo, não. Inclusive, obtenção de outros materiais, ou purificação, extração. Então, assim, tudo na vida, como a gente fala, tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. O que seria essa corrosão química? Então, a eletroquímica nós já entendemos. O que seria a química? É forçada com elementos químicos combinados que se joga no material para que aconteça a corrosão, tipo ácido, essas coisas? A corrosão química, na verdade, ela não tem uma transferência de elétrons. Ela tem uma quebra da ligação química, da estrutura, certo? E aí pode ser, eu tenho uma diversidade de reações em que eu tenho essa quebra, mas eu não estou transferindo elétrons, ou seja, não tem alguém que está oxidando e alguém que está reduzindo. Mas eu quebro a estrutura em si. Certo? Então, eu posso ter reações químicas que não têm transferência de elétrons, mas que estou danificando a estrutura. E ela acontece mais em quê? Em polímeros, em madeira, em estruturas orgânicas, de uma forma geral. Então, a corrosão química. E o que seria essa corrosão eletrolítica? Professora, tem um processo elétrico que faz a quebra dos elementos. Da ligação química. Então, aí já não é um processo espontâneo. Eu vou ter que injetar uma determinada energia para que eu faça essa quebra. É aquilo que você me perguntou, Gabriel, a eletrólise da água. Para gerar o gás hidrogênio. É um processo eletrolítico, é uma eletrólise. Mas também gera corrosão? Gera corrosão. Quebra da estrutura. Então, basicamente, nós temos 3 processos corrosivos. Quais são? Eletroquímico, que é o espontâneo, que é aquela conversão da energia química em energia elétrica. Nós temos o processo químico, que não ocorre transferência de elétrons. E nós temos o processo eletrolítico, que é o inverso, que é a conversão da energia elétrica em energia química, é o processo da eletrólise. Nós vamos estudar os 3. Ô, professora. Sim. Você pode ter um processo eletroquímico e potencializar ele com energia elétrica? Posso ter um processo eletroquímico e potencializar ele. Dependendo das necessidades, né? A gente tem, inclusive, a associação, inclusive, quando a gente faz proteção.
Eu acho que vocês já ouviram falar esses termos, proteção anódica, proteção catódica. Já ouviram? Tô lembrado não, professora. Não? Mas então a gente vai ouvir. E bastante daqui agora para frente. Bom, já são 12:05, eu vou liberar vocês, tirar o pé do almoço de vocês, mas eu vou pedir uma coisinha especial para vocês, para a semana que vem. Esse artigo está lá na plataforma, nós trazemos aqui corrosão eletroquímica, com detalhe, ele é pequenininho, não é difícil, não é igual aquele outro lá não, ele é tranquilizinho. Trazemos aqui corrosão química, deixa eu ver aqui, cadê a outra? Acho que mais para trás que eu passei ela. Eletroquímica, isso, eletroquímica, cadê a outra aqui? Corrosão química. Ah, tá. E corrosão eletrolítica. Tá certo aqui? E ainda temos, né, alguma discussão aqui, como minimizar os efeitos da corrosão. Certo? O que eu quero que os senhores façam para a semana que vem? Leiam esse artigo. E tentem, assim, se identificar. Nossa, eu gostei mais, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre corrosão eletroquímica. Aí o outro fala, não, eu gostei mais, eu fiquei interessado em conhecer um pouco mais sobre corrosão química. Eu queria conhecer um pouco mais sobre corrosão eletrolítica. Eu gostaria de conhecer os mecanismos de proteção. Então, a gente tem aí 3, 4 frentes, né? E aí dentro disso a gente tem a morfologia da corrosão também, né? E a fundamentação. Então, primeiramente, eu queria que vocês lessem, né, com muito carinho, e aí a gente vai ali identificar os grupos, a afinidade de vocês. Não é que você não vai estudar outra, vai, mas dentro da afinidade a gente vai definir algumas atividades que nós vamos executar com cada pessoa que se identificou dentro daquele grupo de corrosão. Ok? Combinado? A próxima semana? Participantes. Então, deixa eu só baixar a lista de presença. Para a próxima semana, agora eu vou anotar aqui, é 10h15, nós vamos até meio-dia. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Ok, professora. Ok, Beleza, professor. Tudo certinho. Certinho? Pessoal, preciso que vocês conversem mais. Semana que vem a gente vai precisar já conversar um pouco mais. Sei que o frio não está muito bom, mas vamos esquecer o frio e vamos começar aqui a arregaçar nossas mangas, porque agora o trabalho é intenso. Nós temos o mês de julho e o mês de agosto para fechar isso aqui. E é um livro que nós vamos trabalhar. Tá ok? Beleza, professora. Beleza? Então, lê um pouquinho mais sobre corrosão, essas 3 frentes da corrosão e a ideia de proteção para a próxima semana. Parando, então, a gravação. Há alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta no que eu comentei aqui? Não? Tá ok, então. Vou parar a gravação. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tranquilo?